Olá! Hoje eu vou falar sobre a produção de alguns tipos de pães. Quais os cuidados que você deve tomar para determinados tipos de pães. Vou começar com o pão doce, ou pães mais enriquecidos, que nós podemos dar como exemplo o pão brioche, o pão chineque. Pães de massas doces geralmente tendem a ser massas um pouco mais pesadas. E você tem que tomar cuidados mais específicos para que você consiga desenvolver de uma maneira melhor essa massa final. Quando você tem uma carga muito alta de açúcar e uma carga muito alta de manteiga ou de gordura dentro da sua massa, você precisa passar por um método indireto. Esse método indireto consiste em você trabalhar uma pré-fermentação para que você consiga estruturar um fortalecimento nessa pré-fermentação para que ela auxilie no fortalecimento da sua massa final, para que ela consiga aguentar esse excesso de açúcar e esse excesso de gordura que estarão ali diretamente atuando como enfraquecedores da formação do seu glúten. Então, quando você faz e opta por trabalhar com uma massa doce, uma massa enriquecida, se você não passa pelo processo do método indireto, que é a criação dessa pré-fermentação, que nós chamamos de esponja, você tende a ter uma massa mais enfraquecida, que pode entrar em colapso com mais facilidade. Fazendo essa pré-fermentação, você vai garantir que o seu pão tenha uma estruturação final mais adequada, um pão mais macio, um pão mais leve. Geralmente, se você faz um pão e ele te dá um resultado de pão pesado, um pão com aspecto batumado, um pão que fica baixo, ele tem um peso grande, mas ele tem um tamanho em volume muito pequeno, é porque faltou alguma coisa, algum cuidado durante o processo de fazer essa massa. Ou no processo que iniciou na inserção dos seus ingredientes, ou se era uma massa que precisava de uma autólise, ou se era uma massa que precisava de uma pré-fermentação para que pudesse dar uma melhor sustentação. Então, é bom que se atente quando você for fazer qualquer pão doce. Entra aí também o panetone, chineque, brioche. Quando você for optar por fazer esses pães, sempre trabalhe com a pré-fermentação esponja para que você consiga ter melhores resultados. Em relação a pães integrais, que você consegue ter resultados de pão macio, de pão leve, com uma textura gostosa. Para que você consiga chegar nessa suavidade, nessa textura mais macia, você também tem que tomar alguns cuidados, porque a farinha de trigo integral, ela vai reagir de uma maneira diferente do que a farinha de trigo branca. Pelo fato da sua farinha integral ter muito farelo presente nela, ela pode ser um prejudicial, um fator determinante para que o seu pão não cresça com tanta estabilidade. Então, a gente sempre costuma trabalhar com autólise em pães integrais para que facilite o desenvolvimento posterior dessa massa. E a autólise nada mais é do que a união da farinha da receita com o líquido da receita, para que ela consiga já começar a trabalhar essa elasticidade, essa extensibilidade e começar a desenvolver este glúten ainda em estado de repouso, para que você não force demais no período da sova. Assim você acaba diminuindo o tempo de sova que você vai ter neste pão e você consegue melhores resultados posteriormente. Se você unir uma autólise com uma pré-fermentação dentro de um pão integral, você consegue elevar ainda mais os sabores desse pão e também os resultados finais de maciez, de estruturação vão ficar melhores no final. Quando você faz um pão na sua casa, utilizando um fermento biológico, seja ele seco ou seja ele fresco, e o resultado desse pão é um pão que tem pouco desenvolvimento, que você percebe que ele não cresce, não consegue se desenvolver com perfeição, você consegue perceber ali que houve um defeito. Uma das possibilidades pode ser o próprio fermento biológico que você utilizou. Se o fermento biológico fresco tiver com aspecto acinzentado, mas um cinza mais escurecido, na parte externa desse fermento e a parte interna for um cinza mais clarinho, essa parte externa escurecida também mostra que o seu fermento como um todo ele está mais envelhecido. Então é importante que você verifique a data de validade, porque por mais que você compre e ache que ele vai durar por um período muito longo, o fermento biológico fresco ele tem uma durabilidade mais curta, porque ele é uma massa que possui um percentual de hidratação muito elevado. Então, automaticamente ele estraga mais rápido. Já se for o caso do fermento biológico seco, você vai ao supermercado e compra o fermento biológico seco e tem uma data de validade, digamos para daqui a 1 ano, e você abriu ele hoje, mas a data de validade da embalagem é para daqui a 1 ano, se você abriu agora, a partir do momento que você abriu, você passe a contar 45 dias, pois ele não dura mais do que 45 dias.
E também, um outro cuidado que você tem que ter é tirar dessa embalagem que você comprou, colocar numa embalagem que tem uma tampa hermeticamente fechada ou um vidro que rosqueie para que você consiga manter na geladeira. Porque ele, estando em temperatura ambiente, ele vai tender a se proliferar e vai acabar morrendo com mais rapidez. Então, fermentos que já passaram do prazo de validade, mas não necessariamente a data de validade do fermento biológico seco que você deve levar em consideração é aquela lá da embalagem. A data de validade da embalagem só vale para o período que você mantiver o seu fermento fechado. A partir do momento que ele tiver contato com oxigênio, conte sempre 45 dias para a data de validade. Passou dos 45 dias, ele vai ter uma perda significativa na força para poder fazer sua massa de pão crescer.